A gente falou sobre os diabéticos, mas hoje a gente vai falar também sobre os hipertensos, né? Porque o número é bastante alarmante também, né, Thalita? Os hipertensos, eles podem praticar exercícios físicos e quais? Eles devem praticar exercícios, isso é muito importante, porque o exercício físico ele ajuda a reduzir bastante a pressão arterial e é muito interessante porque uma única sessão de exercício físico já vai ser o suficiente para diminuir a pressão arterial. O hipertenso que estiver em casa pode até fazer um teste de medir a frequência cardíaca, a pressão arterial antes da atividade, faz a atividade e depois do repouso mede de novo. Ela obrigatoriamente estará mais baixa, né? Existe esse efeito hipotensor do exercício físico. E esse efeito ele pode durar por até 24 horas. Isso significa que as pessoas têm que fazer exercícios diariamente. Porque você tem um aumento da temperatura corporal, esse aumento da temperatura ele ajuda a dilatar mais o vaso, e o sangue consegue diminuir a pressão, né, que acontece na parede do vaso. Então essa pressão ela já vai se tornar mais baixa com uma única sessão de exercício. E quanto mais esse hipertenso puder se dedicar às atividades, vai ter um efeito crônico da diminuição da pressão arterial. O hipertenso, para vir para uma academia e fazer exercícios, ele precisa de um médico, de uma autorização médica? É importante fazer todo um check-up cardiológico, saber também o profissional que vai orientar, precisa saber que tipo de medicamento que esse hipertenso está utilizando, se ele está utilizando, por exemplo, um beta-bloqueador que vai diminuir a frequência cardíaca, tem que ser levado em consideração na hora de prescrever o exercício, e tendo o aval médico, ele pode iniciar as atividades imediatamente. Thalita, eu queria saber quais são os exercícios físicos indicados, então, nesse caso, para os hipertensos. Assim como os exercícios para o diabético, exercício para hipertenso ele tem que levar em consideração exercícios aeróbios e exercícios musculares. Mas nesse caso, o exercício aeróbio ele já é mais estudado por muito mais tempo e a orientação é tentar fazer de 5 a 7 vezes por semana. Às vezes as pessoas se desesperam por causa disso, né? Mas é bom começar aos pouquinhos, né? Em torno de 30 minutos por dia. Então, se não consegue fazer 5 vezes na semana, começa com 2, começa com 3 e tenta complementar com exercícios musculares, né? Porque o exercício aeróbio ele vai ajudar a diminuir essa pressão arterial. Mas quem não pode fazer exercícios muito prolongados, a musculação é uma boa atividade também, ou os outros exercícios como treinamento funcional, pilates ajuda também a relaxar um pouquinho, mas ele precisa melhorar essa força muscular, né? E como na musculação a gente faz o exercício, descansa, a gente tem uma sobrecarga um pouco menor no sistema cardiovascular, então acaba sendo interessante para o hipertenso também. Quais são as pessoas que estão nessa área de risco? Então, ninguém está livre, né? Porque a gente tem vários fatores que influenciam no aumento da pressão. A idade, né? Fatores genéticos, mas hoje o que mais influencia no aumento da pressão é a obesidade central, inclusive do diabetes, tá? Então, esse acúmulo de gordura central, a gente tem que ficar bastante atento, porque ele é responsável pelo aumento da pressão e pelo aumento da glicose sanguínea. Então, é muito importante. Quem puder fazer uma avaliação física, né, saber o percentual de gordura, para ver se está dentro dos parâmetros, seria ótimo. Mas uma maneira muito simples de saber é medir a circunferência abdominal, que para homens não pode passar de 102 centímetros e para mulher não pode passar de 88 centímetros. Então, pega a fita métrica, mede, para ter uma ideia de como que está a circunferência abdominal, que está bem relacionado com o aumento da pressão. Inclusive, um cálculo bem fácil de fazer é o cálculo de massa corporal, né? O índice de massa corporal. Esse IMC ele tem que estar entre 18,5 e 24,9. Acima de 25 já é sobrepeso e acima de 30 é obesidade. Então, a partir desse momento, as pessoas começam a ter maior risco de desenvolver problemas cardíacos, inclusive, oriundos do excesso de gordura central e do acúmulo de peso. Deixa aí uma dica para quem está em casa, então, Thalita. É a prevenção. Prevenção é sempre o melhor remédio, né? A gente falou muito do exercício aeróbico e da musculação porque realmente são atividades bastante estudadas. Mas se você não faz exercício físico, procure uma atividade que você gosta de fazer.
Pode ser uma atividade de zumba, um pilates, um treinamento funcional, exercícios que você pode fazer na própria casa. Convide pessoas a fazer exercícios junto, né, que acaba se tornando mais dinâmico de fazer, um cobra do outro, né, e tentar atingir ao menos 150 minutos de exercício por semana. Assim a gente consegue deixar lá para longe os riscos de diabetes e hipertensão.